Mas vamos lá. Basicamente, o Lula diz o seguinte: Haddad e Santana são os melhores ministros da educação que o Brasil já teve. O chefe do executivo está acompanhado da primeira-dama Janja, dos ministros da Fazenda Fernando Haddad, da Educação Camilo Santana, da Saúde Alexandre Padilha, da secretária de Relações Internacionais Gleisi Hoffmann e Minas e Energia Alexandre Silveira, e do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, né? E aí eles fizeram uma caminhada para falar que o MEC é bom, que tem não sei quantos anos o MEC, que o MEC é maravilhoso. E eu vou te falar, cara, o MEC é uma vergonha no Brasil. A gente trata a educação aqui no Brasil de forma ideologizada. Para começar, que o patrono da nossa educação é Paulo Freire. Já começa errado. Para quem não sabe, Paulo Freire, ele não era um educador de fato. O Paulo Freire ele fez uma coisa boa, que foi alfabetizar adultos, tá, na região do Nordeste, nos anos 60 ou 70, eu não lembro agora, com um método que basicamente foi um método que nem foi ele que inventou, que foi ensinar palavras do dia a dia das pessoas, né? Então você não vai ensinar para um cara que é analfabeto inconstitucionalissimamente. Você pega o quê? Você pega o balde de água, então vamos pegar balde, água, você traz esse método, certo? E o Brasil, né, que tem o seu método de ensino absolutamente atrasado, nós ainda usamos o método alfabético, que é um problema para o Brasil. Pra você ter uma ideia, cara, quando você entra numa sala de aula, já tem estudos mostrando que a sala de aula ela tem que ser clean. Uma criança que ela não tem déficit de atenção, ela não é prejudicada por esse método. Mas quando você tem uma criança que tem algum déficit de atenção, ela entra numa sala de aula, tem um monte de figura, tem um monte de letra, aquilo embaralha toda a cabeça dela. A sala de aula tem de ser clean. A sala de aula não pode ter figura, não pode ter imagem, não pode ter letra, não pode ter nada. A sala tem que ser clean. E aí você tem que colocar o método de alfabetização, que é o método que mais funciona no mundo, que é o método fônico. E dentro do método fônico, você tem 3 métodos ainda de educação dentro do método fônico. A gente ainda usa o método alfabético, que é você pegar, colocar todo o alfabeto para a criança, ensinar letra por letra. Isso é ruim, isso é errado. Para crianças que têm dificuldade de aprendizado, o método alfabético é ruim. Você tem de usar o método fônico, é o método que o mundo inteiro entendeu como mais eficiente. Todos os estudos e todas as meta-análises, né, que são aquelas análises de análises, mostram que sala clean com método fônico é o método mais eficiente para você alfabetizar as crianças. E mais, o mundo vai na seguinte direção. O mundo vai na direção de ensinar principalmente a sua língua nativa, que é para a pessoa interpretar texto, a pessoa aprender a falar, escrever, ler direito, e matemática, que desenvolve o seu raciocínio lógico. Todo o resto, até matérias que eu gosto, física, química, ciências, biologia, estudos sociais, história, são matérias acessórias. O tronco principal de ensino tem que ser a língua do teu país e matemática. O mundo entendeu isso. A partir do ensino da linguagem e da matemática, você desenvolve interpretação de texto e raciocínio lógico, você ensina as outras matérias. Aqui no Brasil, o contrário. Aqui no Brasil, a gente tem uma grade curricular do MEC absolutamente extensa. Você aprende muito de muita coisa e no final você não aprende nada. Eu vou advogar por uma coisa que eu gosto. Contra uma coisa que eu gosto. Eu aprendi química na escola. Eu sou apaixonado por química. Química não é uma coisa que toda criança deveria aprender no nível que a gente aprende até o 3º colegial. A gente não deveria aprender tudo isso, cara. Você não deveria ficar aprendendo distribuição de elétrons para ver qual átomo é ferromagnético ou não. Isso é muito específico, cara. Você não deve aprender exatamente o método de uma eletrólise no colegial. Você não precisa aprender isso, cara. Você precisa aprender outra coisa. Você precisa aprender a ler os grandes clássicos da literatura brasileira. Tá? E eu não gosto, eu tô advogando contra uma coisa que eu gosto. A gente aprende muita especificidade, tá? Na escola, e a gente não aprende o que é básico. A gente não aprende o que faz um deputado e um senador, cara. A gente não aprende. Eu estudei em boas escolas, tá? Eu era um cara relativamente estudioso. Eu nunca peguei recuperação, sempre fui muito bem na escola. Eu não aprendi na escola, eu tive bons professores, boas escolas, eu não aprendi a diferença de um vereador para um senador na escola. Eu não aprendi, cara. Isso tá errado. Eu não aprendi na escola que um contrato de aluguel de 4 anos é diferente completamente de um aluguel de 5 anos. Não é só a diferença de 1 ano. Eu não aprendi na escola que faz a poupança. Eu não aprendi na escola que faz o FGTS. Isso é um absurdo, cara. E eu aprendi na escola a eletrólise. Tá errado. A gente deveria fazer o que o mundo inteiro faz. Foca em português e matemática. E o resto são matérias acessórias que a gente vai ensinar o básico. No colegial, inclusive, se você quiser, você escolhe o tronco
científico, biológico ou humano, que é a que vai te dar mais base para aquilo que você quer fazer na sua vida. E digo mais, o ensino superior aqui no Brasil deveria copiar o ensino alemão, que é um ensino que foca muito na questão técnica. Você quer ser o quê? Olha, eu quero ser um engenheiro. Então tá, você não quer ser um engenheiro, você não quer fazer... Aliás, desculpa, você quer trabalhar com engenharia, você quer trabalhar com peças mecânicas, você não quer fazer engenharia, você não quer ser um engenheiro de nível superior, você vai fazer um curso técnico de engenharia mecânica. Ótimo. Você sai de lá preparado para o mercado qualificado. Pô, cara, eu quero fazer Eu não quero ser médico, não quero estudar para ser médico, mas eu quero trabalhar na área de saúde. Tudo bem, cara, você vai fazer um ensino técnico para você trabalhar na área da saúde. Você vai fazer um ensino técnico, você vai trabalhar na área da pedagogia. Você vai fazer um ensino técnico. E o ensino técnico na Alemanha é uma coisa muito levada a sério. Você faz o ensino técnico, 2, 3 anos, e você sai trabalhando. A partir dali você escolhe, olha o nome do ensino, se você quer fazer ensino superior. Se você quer ter um conhecimento superior sobre determinada área. Eu vou dizer para você, a faculdade... Originalmente, ela serve, ela foi pensada para que você chegue na fronteira do conhecimento. Então você tem que ser um pesquisador ou um professor daquela área. Entendeu? Quando você vai fazer uma faculdade de alguma coisa, você vai ter um ensino superior daquela área. Hoje a gente vê a faculdade como um passo natural para você arrumar um bom emprego. Isso está errado. Isso está errado. Entendeu? Por isso que a gente tem esse monte de curso de formação superior hoje que não serve pra nada. O cara sai da engenharia, ele vai virar Uber. O cara sai sei lá, da advocacia, ele vai ser recepcionista de algum lugar. Tá errado, cara. Tá errado. Certo? Então, cara, eu acho que assim, é caricato você ver um presidente analfabeto, né, caminhando, né, falando de soberania e falando e comemorando o MEC. Né? Muito triste, muito triste.